Tudo bem? Bom, seguinte, ontem eu gravei o vídeo dessa planilha aqui, que é a calculadora de massa, né? Porém, uma pessoa, um amigo aqui, ele me sugeriu uma alteração na planilha, que é para quem trabalha com blend de farinhas. Por exemplo, na outra planilha que eu postei do vídeo ontem, a pessoa tinha a opção de trabalhar somente com um tipo de farinha. Porém, tem pessoas que trabalham com blend de farinha. Por exemplo, eles têm lá um peso de, digamos, 5 quilos de farinha, que é aqui, ó, tô dando um zoom, tá? Um blend é um peso total de 5 quilos de farinha. Porém, dentro desse peso total, eles usam, digamos aqui que eles usem 400 gramas, 4 quilos de farinha branca e 1 quilo de farinha integral. Eles têm o blend deles, né? Então o peso total aqui sempre vai ser 5.000, ou seja, 5 quilos. Mas dentro do blend eles usam 400 gramas de farinha e 4 quilos de farinha branca e 1 quilo de farinha integral. Bom, isso é independente da receita de cada um. Então eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei aqui, ó, espaço para 3 tipos de farinha. Então um blend vai com 3 farinhas. Tem muita gente que trabalha assim, principalmente quem gosta de trabalhar com um pouco de massa italiana. Então geralmente fazem essas misturas para alcançar um resultado melhor, tá? Então aqui, ó, quando eu coloco 4 quilos de farinha, ela me dá aqui a porcentagem, que eu estou usando uma porcentagem 80% de farinha branca e 20% de farinha integral. Caso eu queira aumentar a receita, a planilha continua igual. Se eu não tiver nada aqui, ó, ela vai me dar só a porcentagem aqui, ó, referente aos 5 quilos, né? Eu estou usando 80% de farinha branca e 20% de farinha integral. Caso eu queira aumentar a quantidade da minha receita, então eu vou usar aqui, ó, digamos que eu vou dobrar a minha receita, né? Então são 10.000, ou seja, 10.000 gramas, 10 quilos de farinha. Eu vou dar o Enter, né? E a porcentagem não vai mudar, mas aqui, na hora que eu for fazer a soma dos ingredientes para colocar na minha maceira, aqui ela me dá o resultado, ó. Então, para fazer esse blend de farinhas aqui, eu vou dobrar a receita, né? Eu vou usar 8 quilos de farinha branca e 2 quilos de farinha integral, tá? Isso na primeira planilha, eu trabalhando com gramatura, tá? Na primeira calculadora eu sempre vou trabalhar em gramas. Porém, na segunda planilha, na segunda calculadora aqui, ela é toda voltada para quem trabalha com porcentagem. Então, porcentagem é o seguinte, a farinha sempre vai ser o peso total, né? É o 100%. Então, eu sempre tenho que indicar, aqui para minha calculadora qual vai ser o peso total. Isso eu tenho que saber. Eu preciso saber o peso total da farinha, que ele vai ser o meu 100%. Então, digamos que eu peguei uma receita lá, tem 100% disso, 2% de açúcar, 2% de sal, óleo, mas quanto quanto de farinha eu vou usar, né? É o 100%. E 100% é a quantidade de farinha que eu quero usar. Independente de ser 1 quilo, 2, 5, 10, 20, 1.000 quilos de farinha, entendeu? Ele sempre vai ser o meu 100%. Então aqui, ó, onde está escrito receita padrão, aqui em cima, tá? Eu vou colocar a quantidade de farinha que eu vou usar e ela vai ser o meu 100%, tá? Então é o seguinte, aqui, ó, na célula de baixo, acontece aqui a mesma coisa na parte de cima, tá? Eu sempre vou indicar a quantidade de farinha. Caso eu não vá usar o blend, tá? Caso eu não vá usar, eu clico na célula, arrasto, e aí eu vou clicar aqui, ó, limpar, e eu vou apagar. Quando eu apago, aparece essa mensagem de erro aqui, ó, tá? Então não se preocupe muito com ela. Se aparecer essa mensagem de erro, é porque você não colocou aqui a quantidade, tá? Então a farinha é 1, ó. Eu vou trabalhar só com um tipo de farinha, então eu vou repetir o peso, ó, 5.000, tá? Então repito o peso, eu vou trabalhar com um tipo de farinha e vai ser o mesmo peso que eu vou usar, então estou usando aqui 100%,
tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui eu tô usando, para essa receita, para minha receita padrão, eu vou usar 5 kg de farinha, que será o meu 100%. Então tá aqui, ó, 100%, que é a farinha 1, né, que eu vou usar um tipo de farinha. Caso eu queira aumentar a receita, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10.000, que seriam 10 kg de farinha, e ele vai me dar a soma aqui, ó, ela vai me mostrar a soma de farinha que eu vou precisar usar na receita. Aparece aqui em cima e aparece aqui embaixo também, tá? Agora, digamos que eu vou fazer o blend dessa receita, tá? Eu vou usar 5% de farinha. Então, eu vou digitar aqui, ó, 5, vou digitar o sinal de porcentagem, que senão não funciona, tá? E vou dar um Enter. Aí eu vou, para essa receita, eu vou usar 250 gramas de farinha, sei lá, farinha integral. Por que que apareceu essa mensagem de erro aqui em cima? Tá? Porque esse valor aqui é o valor total. Esse valor total é 100%, tá? Se eu colocar mais 5% aqui, ele excede esse peso total, tá? Então 5% mais 100% vai ter 105, mas minha receita 100%, o peso total não pode exceder esse daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, embaixo, onde está escrito 100%, e aí eu vou diminuir. Se eu vou usar 5% de farinha integral, eu tenho que usar aqui 95% de farinha branca. E aí, some a mensagem de erro, porque aqui, ó, a soma desses dois valores corresponde a esses 5 quilos aqui, tá? Se eu for fazer 10 quilos, vai me aparecer... Se eu for fazer 10 kg de massa, vai me aparecer aqui, ó, nessa coluna aqui, quanto eu tenho que usar de cada uma das farinhas, tá? Aqui me mostra a quantidade de farinha para 5 quilos e aqui me mostra a quantidade para 10 quilos. Então, ó, para essa receita, eu usando 95% de farinha branca, eu preciso de 4 quilos 750 gramas de farinha branca. E para 5% de farinha integral na receita, eu vou usar 250 gramas de farinha integral. Caso seja uma receita com 10 quilos, tá? Aí tá aqui o valor dobrado. 9 quilos e meio de farinha branca e meio quilo de farinha integral, tá? Se eu quiser trabalhar com 3 tipos de farinha, aí eu tenho que fazer o seguinte, se eu colocar um valor aqui, ó, lembra, se eu colocar aqui 100 gramas de uma outra marca de farinha, tá? Tá vendo que apareceu esse erro aqui, ó? Virou 1.000, 10.000 aqui, isso acontece por causa disso aqui, ó. Quando eu vou colocar o valor, tá? Quando eu vou colocar o valor aqui, ó, e eu fizer o seguinte, ó, colocar 10% aqui, se eu colocar só o 10 e não colocar o sinal de porcentagem, vai dar esse erro aqui, ó. Vai aparecer 1000%. Então, sempre eu tenho que colocar aqui, ó, 10 e o sinal de porcentagem, tá? Então, coloca o valor e coloca o sinal de porcentagem que eu quero. E aí vai funcionar, tá? Porém, vai dar mensagem de erro aqui, por quê? Porque eu não abati do valor aqui, ó, dos 95 aqui, eu não abati. Ou seja, eu somei esses 3 valores aqui e ele passou dos 5.000. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir aqui em cima, ó. Se eu vou usar mais 10% de farinha de uma outra marca de farinha, aqui não vai ser 95%, aqui vai ser 85%, tá? Então eu vou trabalhar com 85, lembra, sempre coloco o sinal de porcentagem e eu dou Enter, tá? Então, ó, eu vou trabalhar com 85% da farinha 1, 5% da farinha 2 e 10% da farinha 3. E aqui ele vai me dar a soma, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, se eu vou trabalhar com porcentagem, 4 quilos, 250 gramas da farinha 1, 250 gramas da farinha 2 e meio quilo da farinha 3. E aí esse total aqui dessas 3 farinhas vai trabalhar sempre dentro desses 5 kg de farinha que eu tô usando aqui, tá?
Do resto, a planilha continua igual. Aí eu vou colocar aqui o restante dos ingredientes, tanto aqui na planilha 1, quanto na calculadora 1 ou na calculadora 2. Aqui eu posso trabalhar com a porcentagem. Lembrando que o 100% da receita sempre vai ter que estar indicado aqui. E quando eu quero trabalhar com uma quantidade maior de farinha, eu coloco o valor aqui da receita nova, né? E ele vai me dar aqui a soma dos produtos que eu preciso usar. Então, ó, para 5 kg de farinha, eu vou usar essa quantidade aqui que eu estou riscando. Para 10 kg de farinha, eu vou usar essa quantidade aqui, tá? Isso só na farinha, tá? Aí os restantes dos ingredientes, o peso vai estar aqui para 5 kg e aqui para 10 kg. Se eu não for trabalhar com um peso maior, eu não quiser saber, eu posso simplesmente apagar aqui, ó. Eu clico na bolinha, eu clico nessa bolinha aqui, aí eu vou clicar aqui, ó, nesse botão aqui escrito limpar. Aí eu limpo, tá? Posso clicar fora em outra célula e aqui, ó, ficou tudo zerado porque eu vou trabalhar somente com 5 kg, ok? Essa planilha aqui é uma atualizaçãozinha, mas que ajuda bastante. Quem não quiser atualizar, não precisa. Quem quiser essa planilha, na descrição aqui do vídeo vai estar o meu contato. É só me chamar lá e pedir, que essa planilha é totalmente gratuita, tá bom?